In Bolivia, a miners' union strike demanded Na Bolívia, uma greve do Sindicato dos Mineiros, que exige melhores condições de trabalho, se transformou numa grande mobilização de indígenas e camponeses que ameaça derrubar o novo presidente pró-Estados Unidos, Rodrigo Paz. Uma série de documentos vazados revela que Paz estaria conspirando com o autor da chamada Doutrina Monroe, o presidente norte-americano Donald Trump, para sequestrar Evo Morales. Ex-presidente da Bolívia e líder histórico dos movimentos indígenas, mineradores e camponeses. Diante da ameaça, Morales reagiu ampliando o número de pessoas na vigília em torno de sua casa e chegou a assumir o controle do aeroporto local para impedir a entrada de forças americanas e locais na região. Com a crise se agravando, Oscar León, do The Gray Zone, conversou com Morales sobre os próximos passos dos protestos. Boa noite, senhores presidente. Vamos falar um pouco sobre os protestos e as grandes manifestações do povo boliviano. Qual é exatamente a principal reivindicação e como esses protestos têm se desenrolado? Muito obrigado por essa entrevista. Irmão, o Oscar León é um tigre. Hermano, Oscar León, tigre. Perdón, Oscar León. How are you doing, brother? Oscar Lion Tiger. Como você tá, irmão? Oscar León, tigre. E o leão como vai? Eu lamento profundamente que o atual presidente tenha chegado ao cargo por acidente, por causa da proibição que impediu o Evo de concorrer à presidência. Houve um segundo turno e os 3 candidatos eram de direita: Dória, Tuto e Rodrigo Paz, que vêm da mesma família. Além disso, eles governaram por 20 anos sob um regime neoliberal, de 1985 até 2005. Deixaram um Estado mendigo, dependente de esmolas. Nós assumimos em 2005 e, 14 anos depois, deixamos um país com uma taxa média de crescimento econômico anual de quase 5%. Isso foi possível graças a políticas voltadas para o povo, a recuperação dos nossos recursos naturais e a nacionalização dos serviços básicos. Nós adotamos políticas econômicas e programas sociais que iam diretamente contra as receitas do capitalismo. Nunca nos submetemos às imposições do Fundo Monetário Internacional, que defende um Estado mínimo, um Estado que apenas regula, mas não investe. Durante o nosso governo, alcançamos crescimento e estabilidade e tiramos 38% da população da extrema pobreza. Deixamos o país com uma taxa de crescimento de 12% e, como parte do nosso plano do bicentenário, uma meta de 0% de extrema pobreza. Ao longo de 180 anos, de 1825 até 2005, eles nos deixaram com um PIB de apenas 9 bilhões de dólares. Over the course of 180 years, from 1825 to 2005, they had left us with a GDP of just $9 billion. By 2019, the year of the coup, our growth... Em 2019, o ano do golpe, o nosso produto interno bruto tinha chegado a 42 bilhões de dólares. O golpe foi feito justamente para interromper esse avanço e desmontar o nosso modelo econômico. Eu percebi que o capitalismo simplesmente não tolera a existência de nenhum outro modelo econômico além do neoliberalismo. O nosso movimento político, que antes se chamava Mais IPSP e agora se chama Evo Pueblo, tem uma visão muito clara para o país. Por exemplo, lá entre 2013 e 2014, a gente projetava que até 2030 teríamos 41 plantas de processamento de lítio em operação. O golpe parou esses planos. Agora a intenção é entregar nossos recursos de lítio para corporações transnacionais. Eu poderia dizer muito mais sobre isso, mas o novo governo, submisso ao Império norte-americano, está nos transformando por meio do modelo neoliberal em um Estado neocolonial. Esse breve período mostrou que o Estado plurinacional é sagrado e que a Constituição não deve ser alterada. Isso significa que não vamos permitir a privatização dos serviços básicos, muito menos dos nossos recursos naturais. Significa respeito pela nossa identidade, pela dignidade que vem dessa identidade e pela nossa soberania política e econômica. Como é a nossa identidade, identidade e dignidade, respeito pela soberania política e econômica.
triggered by rising prices and fuel shortages. Impulsionada pela alta dos preços e pela escassez de combustível, agravadas pelas políticas neoliberais de paz, a revolta nacional ganha força a cada dia. O governo reagiu, liberando as forças de segurança contra os grevistas. Recusando o diálogo, o presidente Paz parece decidido a neutralizar os líderes de esquerda que ele considera responsáveis pela insurreição contra seu governo. Ele também estuda planos para privatizar as vastas reservas minerais do país, nas mãos de oligarquias transnacionais. Placing them in the hands of transnational oligarchs. Dos problemas llevaron a esta situación. Uno, There are two issues that led to this situation. Existem dois fatores que levaram a essa situação. O primeiro é a reclassificação das propriedades agrícolas de pequeno porte como propriedades de médio porte. Antes, como determinava a Constituição, apenas as propriedades médias e grandes eram tributadas. As pequenas, definidas como aquelas com até 500 hectares, eram consideradas patrimônio familiar e, por isso, isentas de impostos. Agora, no entanto, as leis estão sendo alteradas para que também sejam tributadas. Ao mesmo tempo, o Estado passou a ter, de forma unilateral, uma função econômica e uma função social. O outro ponto diz respeito à própria posse da terra. Se os camponeses não cultivarem ativamente suas terras, o Estado pode confiscá-las. Mas essa regra não se aplica da mesma forma às propriedades médias e grandes. Ela vale apenas para os pequenos proprietários. Large-scale properties. It applies only to la smallholders. mediana y la gran propiedad, no a la pequeña propiedad. Esse causou Isso provocou uma reação entre o movimento indígena do Oeste, do Sul e do Leste. Segundo, bueno, aprobaram la This lei disparity has Essa disparidade provocou a reação que agora se espalha entre as comunidades indígenas nas regiões Oeste, do Vale Central e Leste do país. A Lei 1720 foi aprovada, embora tenha sido revogada ontem ou anteontem, mas o estrago já estava feito. Em segundo lugar, no departamento de La Paz, os votos nulos representaram quase 25% de todas as cédulas para o governo departamental. Se a gente considerar os votos nulos e em branco, como é que o governo atual pode, de forma legítima, declarar vitória? Revilla venceu com apenas 13% dos votos no segundo turno, um resultado alcançado por meio de intervenção direta do governo central. Os números simplesmente não batem. O Tribunal Supremo Eleitoral declarou que não haveria segundo turno, porque o partido que havia indicado o candidato para essa etapa se retirou. Essa decisão é totalmente ilegal e inconstitucional. Como consequência, a população ficou indignada, sentindo que a própria democracia estava sendo ameaçada. perceiving that democracy itself was under threat. Isso é totalmente ilegal e inconstitucional. O pueblo pasó, se enojó. Não é democracia. E parece que o saque dos recursos acontece por meio de mecanismos políticos. Ontem mesmo, o presidente declarou que qualquer pessoa que não respeitar a democracia será presa. Just yesterday, the president stated that anyone who fails to respect democracy will face imprisonment. Very well, then those who failed to respect democracy in La Paz. Muito bem. Então quem não respeitou a democracia em La Paz é que deveria ir para a prisão. Mesmo faltando poucos dias para as eleições, os partidos continuavam sendo desclassificados. O nosso partido, que na época estava registrado com o nome Morena, foi desqualificado só 3 horas antes do prazo final para registrar os candidatos. Em eleições em que a gente estava prestes a vencer, mesmo concorrendo com o nome de outro partido, fomos impedidos. E nos casos em que estávamos prontos para derrotar o candidato do governo ao cargo de governador, o próprio governo nacional nos desqualificou de forma ilegal e injusta. Aí tudo chegou ao limite. Começou com reivindicações salariais que já estavam prontas para ser atendidas. Ele simplesmente disse não tenho dinheiro. E isso acabou virando uma crise política, porque ele se recusou a ouvir as preocupações do povo. Political crisis because he refused to address people's concerns. Now it has reached another level with crowds chanting, Rodrigo. Agora a coisa chegou a outro nível, com multidões gritando, Rodrigo, fora! Além disso, há uma corrupção desenfreada envolvendo a cobrança de propina de traficantes de drogas. Olha, só 2 pontos rápidos. É incompreensível como, num avião cargueiro estatal boliviano, sob controle da Força Aérea da Bolívia, teriam sido transportados pacotes de maconha líquida de Miami para Santa Cruz. Até agora, só uma pessoa foi detida. A carga foi apreendida na alfândega, ficou lá por uma semana e depois desapareceu.
A imprensa simplesmente ignorou o caso. Segundo ponto, 2 malas cheias de dólares entraram no país num voo fretado de Miami para Santa Cruz. Um ex-deputado do partido de Camacho, o golpista e ex-governador de Santa Cruz, estaria envolvido. Ela está detida neste momento, mas ninguém explicou por que 2 malas cheias de dinheiro foram trazidas secretamente para o país. O que está acontecendo aqui? Esse governo quebrou todos os recordes quando se trata de escândalos ligados ao tráfico de drogas. São tantos casos que nem dá para contar. Como resultado, o povo chegou ao limite, enquanto o governo perdoa ou reduz impostos sobre as fortunas dos grandes magnatas. E por que eu chamo isso de um governo neocolonial? Porque ele proibiu o nosso movimento político, tentando eliminá-lo completamente. Mas além disso, pensem na questão da tributação indígena. No sistema anterior, os pequenos proprietários pagavam impostos de acordo com o número de hectares que possuíam. Agora, porém, uma nova lei propõe que os pequenos produtores paguem um imposto de 5% sobre cada 100 bolivianos de receita em vendas, no mínimo. Por quê? Se eu estou vendendo minha própria produção ou meu próprio peixe, esse 5% logo vira um valor alto. Se as vendas chegam a 10 ou 20 mil bolivianos, a quantia fica significativa. Foi isso que deixou o povo revoltado e fez todo mundo se levantar. Agora esse movimento não tem mais volta. A mobilização foi declarada oficialmente hoje de manhã, e a partir de hoje à noite, o governo está impondo um estado de exceção de fato. O exército está sendo mandado para as ruas. Da 1 da manhã até às 8, a ordem é dispersar os manifestantes. Já tem confronto acontecendo. Desde as 10 da manhã, os manifestantes conseguiram fazer o exército recuar e policiais foram emboscados. Uma pessoa morreu e várias ficaram feridas. As forças se retiraram para os quartéis. Até às 8 da manhã, os militares foram obrigados a recuar. O estado de exceção, uma decisão de fato que agora está sendo chamado de estado de sítio pela Assembleia Legislativa, fracassou, mesmo que a própria Assembleia não tenha legitimidade legal. Esse é um resumo do que está acontecendo neste momento na Bolívia. Esse é um resumo do que está acontecendo na Bolívia. Existe um suposto documento vazado que sugere que o Império Norte-Americano e Trump estariam planejando sequestrar você como uma forma de resolver esse levante indígena. Qual é a sua opinião sobre isso? Qual é a sua opinião a respeito disso? O governo do luxo, a encarregada de negócios da Embaixada dos Estados Unidos. Durante o governo de Luiz Arce, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos teve uma reunião em dezembro de 2021. Eles planejaram prender o então comandante da Força Especial de Luta contra o Narcotráfico, o coronel Maximiliano Dávila. E em janeiro de 2022, ele foi preso. Naquele momento, eu ainda não entendia o que estava acontecendo. Mas enquanto o levavam do tribunal para a prisão, algemado, o coronel gritou: "Eles estão fazendo isso só para atingir o Evo." Fiquei sabendo disso pela imprensa. Na época, eu ainda não compreendia totalmente. Passou fevereiro, depois março, abril e maio. Aí, em junho, um coronel da ativa me procurou. Eu fiquei com medo de me encontrar com ele, então pedi para um prefeito me acompanhar. O coronel me disse: "Olha, as ordens estão vindo de cima." Eu perguntei: "De quem?" Ele respondeu: "Não posso dizer quem, mas a ordem vem de cima." Foi aí que eu fiquei totalmente a par do assunto. Que possível ligação o movimento Evo Presidente poderia ter com o meu ex-comandante da Força Especial de Luta contra o Tráfico de Drogas, o coronel Maximiliano Dávila? Eles nos investigaram por meses e nunca encontraram uma única ligação telefônica entre nós. Não existe absolutamente nenhuma conexão. O coronel me disse: "Evo, fica tranquilo, eles querem te envolver, mas não há nada aí." Os advogados de defesa do coronel detido confirmaram isso.
Disseram que as autoridades do estado queriam que ele testemunhasse contra o Evo em troca da liberdade, mas não havia nada sobre o que testemunhar. But there was nothing to testify about. In fact, from his very first hearing, they told him, Na verdade, desde a primeira audiência dele, disseram: depõe contra o Evo e você sai livre. Foi por isso que ele gritou aquelas palavras no tribunal, para nos alertar de que estavam fazendo tudo isso só para prejudicar o Evo. Como ele não quis colaborar, o levaram para os Estados Unidos. Meses atrás, falando de lá, ele divulgou uma declaração juramentada dizendo: tudo isso foi para me forçar a depor contra o Evo. O Evo não tem absolutamente nada a ver com isso. Estou sendo detido injustamente. Eles continuam tentando, mas não conseguem fazer colar. Na época eu conversava com um dos meus ex-ministros. Evo, há 40 anos te acusam de ser narcotraficante, assassino e terrorista, e até hoje nunca encontraram uma única prova contra você. yet they've never found a shred of evidence against you. Evo Morales. Evo Morales enfrenta atualmente um processo por estupro de vulnerável, uma acusação que ele nega com veemência. Seus opositores afirmam que ele está provocando confusão para evitar a prisão. To avoid prison. Look, during the coup d'etat, once the right wing seized power, Olha, durante o golpe de Estado, quando a direita tomou o poder, eles me investigaram por corrupção durante o meu governo. E, de novo, não encontraram nada. Não havia nenhuma corrupção ligando o Evo ao narcotráfico ou autoridades policiais. Alguns oficiais honestos até me ligaram quando eu estava exilado na Argentina. Eles me disseram: olha, Evo, o ministro Murillo, o ministro do governo, mandou a gente fabricar uma ligação entre você e o narcotráfico. Chegaram a prender alguns dos nossos colegas e ofereceram $300 mil para que testemunhassem contra você. Mas testemunhar o quê? Que mentiras eles deveriam inventar? Eles não conseguiram me ligar a nada. Primeiro era o Evo e os narcotraficantes. first it was Evo and the drug traffickers. Then it became, no, Evo is no longer a terrorist. Aí virou outra coisa. Não, o Evo já não é mais terrorista nem assassino. Agora ele é pedófilo. Durante o governo do Lucio Arce, um policial apareceu dizendo que havia uma ligação entre o Evo e o tráfico de pessoas. Um único policial, essa foi a única base da denúncia. Resumindo, no dia 5 de maio, uma jovem que eu conheço apresentou uma declaração formal ao juiz da sentença dizendo: eu nunca fui vítima de ninguém. Nunca houve nenhum caso de tráfico de pessoas envolvendo o Evo. Isso deveria ter bastado para encerrar o caso na hora, mas nada aconteceu. Como não conseguem encontrar provas de corrupção ou de tráfico de drogas envolvendo o Evo, resolveram usar essa jovem. É completamente absurdo. Parece roteiro de novela. It is absolutely absurd. It reads like a soap opera. Como eles não conseguem encontrar provas de corrupção ou de tráfico de drogas envolvendo o Evo, acabaram recorrendo a essa jovem. Una novela. Nós conversamos com você, assim como com outros ex-presidentes e autores, sobre uma possível nova Operação Condor, voltada para alcançar dominação política em todo o continente. Isso também envolve a perseguição da oposição política, especialmente da esquerda. Isso ficou bem claro no Equador, onde houve desinvestimento, saque de recursos e, pode-se dizer, uma traição ao voto popular. Além disso, há o espólio dos recursos naturais. Tudo isso parece fazer parte de um plano de ação deliberado. E agora estamos vendo isso se repetir no escândalo conhecido como Honduras Gate, em que mensagens vazadas do ex-presidente de Honduras revelam tentativas de usar as forças armadas contra o próprio povo para reprimi-lo. Honduras precisa de força, precisa de logística, precisa de sangue. Se você quer manter o povo sob controle, tem que oprimir, apertar e combater a violência, gerando mais violência. O que o presidente Trump disser é o que vale. Tudo isso está acontecendo enquanto empresas dos Estados Unidos e de Israel tentam consolidar o poder. O que você pensa sobre esse padrão que está surgindo e que a gente está vendo agora? Eu diria um triunvirato genocida
I contend that there exists a genocidal triumvirate. Eu sustento que existe um triunvirato genocida que não respeita nem a vida, nem a humanidade e muito menos a paz com justiça social. Ele é formado por Donald Trump, pelo presidente de Israel e por Javier Milei, junto com aqueles que os apoiam, como os presidentes da Bolívia, do Equador, do Chile e vários outros. Mas dentro do novo cenário geopolítico mundial, eles estão em declínio. O Império Norte-Americano já percebeu que o resto do mundo não é mais ingênuo. Por isso, está se retraindo na América Latina, tentando reimpor a doutrina Monroe e o velho lema América para os americanos. A estratégia da Guerra Fria já não serve mais aos seus propósitos, mas a Operação Condor continua em vigor. No passado, a Operação Condor era executada por coronéis e generais. Hoje é levada adiante por juízes e promotores. Basta olhar os casos do Equador, da Argentina e da Bolívia. Isso também foi o que aconteceu com Luiz Inácio Lula da Silva. Basta olhar para a lógica por trás disso. Eu pessoalmente vi e li a denúncia apresentada contra ele, em que o procurador, um coronel, dizia: "Não tenho provas contra o Lula, mas tenho convicções." Então eu diria que a força deles, essa suposta força, está com Donald Trump. Mesmo assim, 75% dos americanos pedem a sua saída do cargo, e eu acredito que bem mais de 70% desaprovam o seu desempenho. Quanto ao Milei, ele enviou 2 aviões Hércules cheios de equipamentos de controle de distúrbios. Ontem mesmo, aqui na Bolívia, depois de apenas 6 meses de governo, mais de 60% da população, segundo dizem, já desaprovava Rodrigo Paz. Eu, no entanto, continuo otimista. Tenho quase certeza de que os protestos vão dar certo. Na Colômbia, a agenda política do presidente parece prestes a ser ratificada. Na Colômbia, como é mesmo o nome. In Colombia, what's the name? El presidente, ¿cómo se llama de Colombia? El presidente. Petro. México estamos bien. And in Mexico, we are also doing well. E no México, a gente também está indo bem. No Brasil, o Luiz Inácio Lula da Silva vai ser ratificado. Na Argentina também estamos indo bem. Tenho certeza de que vamos recuperar o país. Se o Evo Morales pudesse se candidatar na Bolívia, a gente ganharia com pelo menos 60%. Se eu pudesse ser candidato, eu ganharia 60% ou até mais. Mas esse é mais um exemplo que mostra que, na verdade, a democracia já não existe. Usam o pretexto da liberdade para privatizar a saúde e a educação. Que tipo de liberdade é essa? É a liberdade da direita. A liberdade de privatizar os serviços básicos. Isso não é liberdade de verdade. Mesmo assim, há um renascimento da esperança, impulsionado pelos movimentos sociais. Sem dúvida, nos próximos anos vão surgir novos acontecimentos, porque a situação econômica da classe trabalhadora na Bolívia é completamente devastadora. Há irmãos e irmãs que têm ligação de energia elétrica, mas não têm dinheiro para pagar a conta. Então vivem à luz de velas. Alguns chegam a cozinhar com lenha. É uma situação realmente grave. E, para piorar, os impostos recaem sobre quem ganha pouco, em vez de sobre as elites ricas. Por isso o povo está se levantando, e com toda razão. Consequently, the people are rising up, and rightly so. Impuesto a los pequeños y no a los grandes. To put an end to this Para acabar de vez com esse tipo de subjugação, essa dominação feita por meio da humilhação e da escravidão econômica, vamos torcer para que eles não consigam mais manter as famílias presas desse jeito. Apongueaje, esclavitud, ojalá no vuelvan las familias cautivas. Outra semelhança entre Equador, Peru e Bolívia é a força dos seus movimentos indígenas. Eu acredito que a Bolívia tem um movimento indígena mais forte, embora o do Equador também já tenha sido muito poderoso. Mas nas revoltas mais recentes, eles não tiveram sucesso. O Estado equatoriano se tornou cada vez mais violento e militarizado. Os movimentos indígenas têm sido perseguidos e continuam sendo alvo de campanhas de lawfare. Assim, o Estado, junto com empresas dos Estados Unidos e corporações internacionais, apoia ativamente e continua atacando os movimentos indígenas por causa da defesa que eles fazem dos recursos naturais.
because of their defense of natural resources. One could therefore argue that these corporations Pode-se dizer, então, que essas corporações praticamente conquistaram o Equador. Agora, o maior desafio delas, o próximo grande obstáculo, está acontecendo na Bolívia. Lá, o movimento indígena, que é extraordinariamente forte, como dá para ver nas ruas neste momento, talvez seja o mais capaz de toda a América Latina. Ele representa uma das últimas esperanças de resistência contra esse modelo de saque que está sendo imposto em todo o continente. As pessoas nas ruas estão tentando afirmar um pouco de soberania e assumir um papel que os governos de direita abandonaram, o de defender o povo. A gente sabe que esses governos, em vez de investir no bem público, acabam recorrendo à violência contra os pobres. they resort to brutalizing the poor. En Ecuador, la CONAI del Ecuador, FENOCIN eran nuestros aliados. Fundamentally, in Ecuador, CONAIE and FENOCIN Fundamentalmente, no Equador, a CONAI e a FENOCIN foram nossas aliadas durante a era neoliberal. Nos anos 80 e 90, compartilhamos grandes lutas e encontros junto com a CCP e a CNA do Peru, a CUT da Guatemala e muitos professores indígenas. Os povos indígenas são os verdadeiros donos desta terra nobre, os habitantes originais. Mas aqueles que chegaram à América Latina depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ou depois da Guerra Civil Espanhola, e cujos filhos nasceram aqui, também são, de certa forma, parte desta terra. Eu os chamo de habitantes originais contemporâneos. Foi de dentro do movimento indígena que concebemos o Estado plurinacional. E o que é a plurinacionalidade? É unidade e diversidade. A diversidade é o nosso orgulho. Ela nasceu de um movimento enraizado na dignidade. It emerged from a movement rooted in dignity. The indigenous way of life is based on solidarity. O modo de vida indígena se baseia na solidariedade, na complementaridade e, acima de tudo, na harmonia com a Mãe Terra. Nossos ancestrais não conheciam juízes, promotores, soldados ou policiais, mas tinham suas próprias regras e sistemas. Eles se baseavam em Amaquela, não seja preguiçoso, ama sua, não roube, e ama Lula, não minta. Esses princípios nos guiam desde o Império Inca. Hoje temos inúmeros promotores, soldados e policiais, supostamente dedicados à justiça e à segurança, mas que não resolvem nada. Eu governei seguindo esses três princípios: Amaquela, ama sua e ama Luia. Mesmo estando agora na Constituição da Bolívia, os governos neoliberais deixaram de respeitá-los. E o que isso nos mostra? Que por meio das políticas imperiais e das imposições do capitalismo, foi criada uma agenda para submeter os setores populares. An agenda has been imposed to subjugate popular sectors. Nos organizamos Essas são reivindicações sociais. Mas quando essas reivindicações não são atendidas, a gente passa a exigir uma mudança estrutural no modelo neoliberal. na reivindicación de ese cambio estructural al modelo neoliberal. They insist that labor and indigenous movements must remain. Eles insistem que os movimentos trabalhistas e indígenas devem permanecer apolíticos, totalmente fora da política. Pregam o pluralismo ideológico. Se um sindicato se politiza, eles não buscam unidade, buscam divisão. Mas a gente não pode se deixar dividir, seja quem pende mais para a direita ou para a esquerda. Eu venho de uma tradição de luta comunitária. A gente se organiza para lutar por demandas sociais. Mas quando essas demandas são ignoradas, passamos a exigir mudanças estruturais no modelo neoliberal. A gente combina a luta social com a transformação política. Marchas e mobilizações podem garantir uma escola, uma estrada, um campo de esportes ou um hospital, mas não conseguem tirar uma base militar, nem nacionalizar serviços básicos e recursos naturais. É por isso que o poder político é essencial. Nosso movimento evoluiu da luta comunitária e sindical para uma luta política e eleitoral, baseada em princípios, valores e memória histórica. Grounded in principles, values, and historical memory. Los servicios básicos, luz eran los extranjeros, telecomunicación los extranjeros, de los hidrocarburos, del gas, de cada... When we came to power, we closed the military base and national. Quando chegamos ao poder, fechamos a base militar e nacionalizamos os serviços básicos. Eletricidade, telecomunicações, hidrocarbonetos e gás natural estavam todos nas mãos de estrangeiros.
De toda a receita gerada, 82% iam para as corporações transnacionais e apenas 18% ficavam com o povo boliviano. Por cada milhão de BTUs de gás, as empresas pagavam só $1. Eu negociei com o Brasil, que concordou em aumentar o preço para $8 por milhão de BTUs, e com a Argentina, que elevou para $10. Foi assim que melhoramos a economia. Como resultado, a Bolívia hoje lidera a região em indicadores relacionados ao bem-estar indígena. É por isso que o movimento indígena declarou: chega. Se continuarmos enfrentando maus tratos, até mesmo professores, que em sua maioria são indígenas, não vamos mais tolerar o modelo neoliberal, nem aceitar um Estado neocolonial. Essa é a essência da nossa luta. E seria maravilhoso reconstruir alianças como fizemos no passado. Já estou confinado há mais de um ano, embora ainda mantenha alguns contatos. Só espero que as coisas corram bem para nós no Peru, nessa segunda rodada das eleições. Fiquei agradavelmente surpreso ao ver que o movimento do Pedro Castillo chegou ao segundo turno. Mas justamente quando a eleição se aproxima, o sistema de justiça de repente reabre processos contra o nosso irmão Sanches. Tem algo claramente errado aí. E quem poderia imaginar que poucos dias antes da eleição ele seria impedido de concorrer? Essa é a indignidade final. Isso é a justiça feita prisioneira. É por isso que eu digo que hoje, quem executa a Operação Condor são juízes e promotores. Isso é a justiça feita prisioneira. É por isso que eu digo que agora, quem está levando adiante a Operação Condor são juízes e promotores. Mais uma pergunta, com sua permissão, senhor ex-presidente. O senhor é um dos líderes populares mais representativos e históricos que ainda estão entre nós. E neste momento, o senhor se encontra numa situação difícil, em que, pelo que entendo, há uma vigília em volta da sua casa para proteger sua segurança contra uma possível invasão, uma operação militar estrangeira com a intenção de sequestrá-lo. Eu gostaria de saber, primeiro, como o senhor está se sentindo e, segundo, que mensagem o senhor deixaria para a juventude, tanto da América Latina quanto da América do Norte, caso algo aconteça com o senhor. No dia 27 de outubro de 2024, El día 27 de octubre de 2024, no dia 27 de outubro de 2024, enquanto eu viajava de casa pela Rota Tunari em direção à sede das 6 federações na Rádio Calçachum Coca, tentaram me prender. 3 helicópteros participaram da operação, junto com militares e policiais. Felizmente, conseguimos sobreviver, mesmo sob rajadas de tiros. Dispararam em sequência. Escapamos por muito pouco. Meu motorista ficou ferido, e 2 dos nossos carros foram crivados de balas, com os pneus totalmente destruídos. Mas a Jammers Paraceracausneus estavam dentro de Merner. Eu acredito que minha mãe, que o fizesse, salvou a minha vida. Atualmente, eu estou protegido por uma vigília organizada aqui em condições muito difíceis. O povo se mobilizou. No começo disseram que duraria 3 dias. Eu respondi: não tem problema, não quero impor nada. Mas a vigília continuou. Agora 1000 companheiros se revezam dia e noite, sem parar. Eles representam os sindicatos rurais. Eles não aceitam que eu seja detido. Existe um mandato vindo da base, proteger o Evo. Já faz mais de um ano. Em outubro vai fazer 2 anos. Ontem, participei de uma reunião e a VORTI voltou a intensificar, porque eu houve de uma tentativa de me prender. O envio de 3 helicópteros, em 27 de outubro de 2024, foi uma operação planejada para deter o Evo ou para matá-lo. Nós apresentamos uma denúncia formal ao Ministério Público, já durante o governo do Luiz Arce, que se diz um governo de luta, mas até hoje ninguém foi investigado por aqueles disparos. Eu simplesmente não consigo entender. Aconteceu 2 vezes, e mesmo assim, nada. Fiz algumas perguntas e me disseram que um dos helicópteros era pilotado por um cidadão colombiano.
Eu tenho muitos companheiros na Força Aérea Boliviana, gente que já trabalhou comigo como ajudante de ordens e como piloto. Então, por que um colombiano estaria pilotando um helicóptero do Estado pertencente à Força Aérea Boliviana? Como me contaram depois alguns policiais e membros das Forças Armadas, o cidadão colombiano seria supostamente um agente da CIA. Eu conferi essa informação e me confirmaram que a CIA pilotou um helicóptero como parte da operação para me deter. É algo muito sério. Mesmo assim, minha consciência está tranquila. Eu me sinto bem. Na semana passada, tive alguns problemas de saúde, mas já me recuperei e agora estou muito bem. Há um grande compromisso em toda a região neste momento. A juventude precisa identificar tanto os demônios internos quanto os externos. Para mim, os inimigos internos são as forças de direita em cada país. Os inimigos externos são os agentes do império e as receitas do capitalismo, governos que agem em nome das corporações transnacionais por meio da privatização da saúde e da educação. Through the privatization of healthcare and education. As I have said repeatedly, they are targeting basic services. Como eu já disse várias vezes, eles estão mirando nos serviços básicos e, acima de tudo, nos recursos naturais. Estão colocando em prática uma nova doutrina Monroe dentro desse contexto geopolítico, enquanto os Estados Unidos se retraem na América Latina para reafirmar sua dominação. Deixe-me esclarecer, talvez repetindo o que já falei. Na minha visão, os Estados Unidos não têm poder militar sem a OTAN. Eles já não são mais o hegemon global incontestável. Sofreram uma derrota no Irã. Com o bloqueio político ao nosso irmão Nicolás Maduro, que acabou virando um impasse, eles garantiram o controle sobre o petróleo venezuelano. Agora o país está vendendo petróleo para os Estados Unidos sob pressão. Uma empresa americana privada é quem está comprando. Eles buscam o controle total do petróleo, mas ainda não conseguiram isso completamente. Por isso, a juventude precisa identificar quem são os verdadeiros inimigos da vida, os inimigos da democracia e quem se opõe à paz com justiça social. Como eu mencionei antes, falando da América Latina, essas forças atuam por meio de bloqueios econômicos e da concentração de riqueza nas mãos de poucos. E assim como os movimentos sociais lutaram, eles também contribuíram imensamente para o bem-estar dos seus povos. Eu mesmo venho dessa luta, comecei lá de baixo, desde muito jovem. É isso, meus irmãos. Muito obrigado, agradeço por essa conexão e por essa entrevista. Agradecemos muito pelo seu tempo, senhor ex-presidente. Estamos acompanhando de perto os acontecimentos e desejamos tudo de melhor ao povo boliviano e ao senhor também. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço, até breve. We thank you very much for your time, Mr. Former President. We are closely following developments, and we wish the Bolivian people and you all the best. Thank you. A big hug. See you soon.